Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, renovador do Carmelo. E nós hoje utilizamos inclusive a liturgia própria da Ordem Carmelita, já que estamos vinculados a ela pelo escapulário do Carmo. Ora, São João da Cruz tem uma doutrina espiritual muito elevada e muito importante. Eu digo assim com muita sinceridade que eu aprendi muito lendo São João da Cruz. Lendo lentamente, lendo com calma, com atenção e tentando perceber exatamente o que ele ensina para o nosso crescimento espiritual. E talvez o cerne da doutrina de São João da Cruz esteja na compreensão do que é a purificação pela qual a nossa alma precisa passar para chegar à união com Deus. De fato, ele é um dos poucos casos na história da igreja de alguém que efetivamente conhecia a estrutura da vida interior. São João da Cruz é uma espécie de engenheiro da porta estreita. Então ele sabia como desemperrá-la, como destravá-la, como abri-la quando ela se encrencava, como consertá-la quando de alguma maneira ela se danifica. E quando a gente lê a biografia de São João da Cruz, por exemplo, há uma excelente escrita por Crisógono de Jesus Sacramentado, recentemente editada aqui no Brasil, em que ele vai escrevendo a vida de São João da Cruz, na medida em que ele vai morando nos mesmos lugares aonde ele morou. Então ele escreve com um sentido geográfico também, analisando muitas circunstâncias que, para um escritor, são relevantes, quando quer biografar bem a vida de alguém. E ali ele conta sobre a atividade ministerial de São João da Cruz no confessionário. Como assim que ele chegava num lugar, ele logo se colocava no confessionário, e no confessionário ele ia tratando as almas, dirigindo as almas. E aconteciam prodígios. Os pecadores se convertiam, os mornos ficavam fervorosos, os fervorosos chegavam à contemplação, as carmelitas chegavam rapidamente à contemplação, até algumas prostitutas que se transformaram em carmelitas. E ele realmente sabia a arte de como consertar a vida espiritual de alguém e destravá-la para que a alma estivesse leve para se entregar às delícias da oração. Ora, um dos elementos centrais disso está naquilo que São João da Cruz chama de noites. Ele fala de duas espécies de noite. A primeira é ativa, somos nós que precisamos providenciar, que é a mortificação. Ele diz, não tem como progredir na vida espiritual alguém cuja alma está presa na sua sensibilidade. Então, a pessoa, por exemplo, vive para os prazeres, para as coisas exteriores, para o brilho que vem de fora. O que acontece? Há muita luz criada.
E diante dessa luz criada, a luz da fé, que é tão sutil, não consegue ser percebida. É como alguém que pegasse uma vela e saísse no pino do meio-dia, no meio da rua, sol a pico. Ninguém percebe a chama da vela, porque há muita luz. Então São João da Cruz diz, é preciso escurecer os sentidos. Então é preciso que a gente pare de ver coisas inúteis, ouvir coisas inúteis, de sentir o gosto de coisas inúteis, de ter o tato de coisas inúteis. É preciso levar uma vida mais recolhida, mais mortificada. Só quando a gente se escurece, é que a luz da fé, que é tão sutil, começa a brilhar. E na medida em que ela começa a brilhar, nós começamos a ter sensibilidade por Deus, a enxergar as coisas de um jeito diferente, a escutar o sibilar da voz divina lá no fundo da nossa alma. Nós começamos, digamos assim, a ter um pouco de vida espiritual. Na medida em que nós perseveramos numa vida recolhida, e na oração, nós vamos chegar às 2 noites seguintes, que é a noite dos sentidos e a noite do espírito. Essas são mais complexas, e eu não estou dando uma aula de teologia mística aqui, então não vou ficar explicando isso nos detalhes. Até porque, no fundo, o que nós precisamos começar a fazer é viver uma vida um pouco mais recolhida e nos dedicarmos verdadeiramente à oração, focando no nosso coração, focando no amor a Deus, até que, num determinado momento, algo vai descer, a graça vai cair de uma maneira mais viva, mais vibrante, mais intensa em nós, e aí sim nós vamos começar a provar da realidade sobrenatural, por assim dizer, infusa da oração. Mas nós precisamos sair do zero. Ou seja, viver uma vida um pouco mais recolhida, mais mortificada e perseverarmos na oração de uma maneira intensa. As obras de São João da Cruz são um tesouro, também pelo fato de que ele escreve muito bem. É um poeta e alguém que tem domínio da língua. Tanto o Cântico Espiritual, que é a primeira, é a obra para os iniciantes, quanto a Subida do Monte Carmelo, que é para aqueles que estão mais avançados na vida de oração, quanto a Noite Escura, que é para quem já está passando pelas purificações passivas, ou a Chama de Amor Ardente, que é para quem chegou à união divina. Todas essas obras têm muita riqueza. E nós precisamos aprender a lê-las com o objetivo de crescer em nossa vida interior. Queridos irmãos, nós não podemos ser reféns de um cristianismo rasteiro, superficial. No fundo, independentemente de qualquer coisa, a maior parte dos cristãos gostaria muito de crescer na oração, ter mais intimidade com Deus, chegar à contemplação. Ora, São João da Cruz é um mestre espiritual impecável, talvez o melhor dos mestres, já que, além de tudo, é doutor da Igreja. Peçamos a sua intercessão para que nós possamos crescer na vida de oração até chegarmos à verdadeira intimidade com Jesus Cristo.